Então Faraó dirá dos filhos de Israel: estão embaraçados na terra, o deserto os encerrou. A nossa atenção será chamada mais uma vez pelo Espírito de Deus para a palavra do Senhor, que é o nosso alimento, porque nem só de pão viverá o homem, mas sim de toda a palavra que sai da boca de Deus. O homem natural não pode entender as coisas espirituais. Ele não entende, diz as Escrituras. E por isso, sempre, o sofrimento daqueles que escolhem a porta estreita, o caminho espinhoso e mesmo o fim deles, humanamente falando, fisicamente falando, não é entendido pelos homens naturais. Queremos chamar a atenção dos nossos irmãos para isto, pois sabemos que a nossa escolha determina o nosso destino. Todos os filhos de Deus, devidamente revelados pelo Espírito Santo, souberam nas horas das agruras, das adversidades, das contradições, honrarem a escolha que eles fizeram. Honrarem o nome de Jesus com fé até o fim. Lendo as Escrituras, nós constatamos e podemos ver fases difíceis nas vidas daqueles que preferiram honrar a Deus, obedecerem a Deus, analisando naturalmente uma verdadeira contradição. Como Deus podia deixar homens e mulheres sofrerem tanto, uma vez que os mesmos honraram o seu nome, estavam obedecendo a sua palavra, o seu mandamento. Mas esta é a análise natural do homem. Pelos olhos naturais, o homem não pode de maneira alguma entender as coisas espirituais. Repetindo, o homem natural não entende as coisas espirituais. Analisemos um pouquinho sobre a vida de Moisés. Diz as Escrituras na carta aos Hebreus, capítulo 11, que ele deixou de ser chamado filho da filha de Faraó, ser, portanto, um faraó. Preferiu sofrer com o povo de Deus no deserto do que por um pouco de tempo ter o gozo do pecado. O homem natural olha o presente, olha pelo prisma natural. O homem espiritual olha pelo prisma espiritual. Sabe que quando este tabernáculo, que é o nosso corpo, for desfeito, há um outro esperando por nós. Não sujeito, mas às circunstâncias e às dificuldades que enfrentamos enquanto estamos nesta dimensão. Vamos fixar a nossa atenção nisto, que todos que escolheram e todos que escolhem, todos que escolherão a porta estreita, o caminho espinhoso, servirem a Deus, honrarem o seu nome, sofrerão, padecerão, disse São Paulo, e todos que querem viver piamente padecerão perseguições. E muitas outras referências nas Escrituras nos mostram isto através de acontecimentos nas vidas daqueles que estavam honrando a Deus, e ela também, as Escrituras, nos previnem como profecia de que todos quantos honram o nome de Deus
enfrentarão dificuldades, contradições. O inimigo lançará em rosto: onde está o seu Deus? Onde está o seu povo? Onde está o seu pastor? Veja o fim dele. Veja o fim daquele em que eles creem e pregam a sua mensagem. Sempre Satanás usou desta arma, a arma natural. E ele pensa, através do homem natural, que aqueles que estão sob a direção de Deus estão passando por dificuldades tremendas e por isso serão alcançados pela sua armadilha, pela sua artimanha, pelo seu engano. Mas é engano de Satanás. Então Faraó dirá dos filhos de Israel: estão embaraçados na terra, o deserto os encerrou. Deus falando com Moisés, prevenindo a Moisés do que ia acontecer em Êxodo, capítulo 14. Faraó diria de Israel que ele estava embaraçado, que os filhos de Israel estavam embaraçados na terra, e o deserto os havia encerrado, que eles estavam ilhados, cercados, e que não havia uma via de escape para eles. Deus preveniu a Moisés que o homem natural, o poderoso natural, o forte natural, faria esta análise natural, logicamente, porque o homem natural só pode analisar naturalmente, pela lógica. E pela lógica, de fato, Israel estava embaraçado, estava encerrado pelo mar, pelo deserto, não havia escape para ele. Oh, meus irmãos, veja só, prestem bem atenção. Onde está João nesta hora? João o evangelista, João o apóstolo, está na ilha de Pátimos. Uma hora desta, os escorpiões já feriram-no, as serpentes já estão enroladas em João. Aqueles assassinos, aqueles facínoras que foram lançados ali, já apareceram a João. Algo de dramático está acontecendo a João. Esta é a análise natural. Lançamos o feiticeiro na ilha de Pátimos, e lá está ele agora, desolado, sozinho, derrotado, vai morrer de fome, de miséria, envenenado, picado pelas serpentes. Oh, que engano! Que engano do homem natural que lançou João na ilha de Pátimos. Que engano do homem religioso, porém natural, que empreendeu tal crime, tal façanha de levar um santo como São João para a ilha de Pátimos. Eles não sabiam que lá estava João recebendo o Apocalipse, vendo Jesus Cristo, conversando com Jesus, ouvindo a sua voz, vendo o passado, o presente e o futuro, recebendo as revelações tremendas, as quais Satanás odeia. O homem natural não sabia disso. O homem natural não sabia o que estava acontecendo dentro da cova dos leões. Por isso empreendeu uma campanha contra um filho de Deus, contra um santo de Deus,
Que coisa esquisita! Que aventura! Que empreendimento negativo! Lançar um homem justo na cova dos leões. E naturalmente pensavam: ora dessa Daniel está estraçalhado. Não existe mais nada daquele homem do qual nós invejamos. Não existe mais nada daquele espírito excelente no nosso reinado agora. Mas lá estava Daniel entre os leões. Os leões se fizeram amigos de Daniel, coisa que homens não quiseram, os leões aceitaram. Estavam amigos de Daniel. Daniel estava descansado lá dentro da cova dos leões. A coisa foi difícil, a angústia foi demais, naturalmente, mas Deus estava esperando-o lá dentro da cova. Deus estava aguardando o momento em que Sadraque, Misaque e Abednego fossem lançados na fornalha 7 vezes mais aquecida. Lá estava Deus com eles dentro da fornalha. Aí está Deus com você que tem preferido honrar a sua palavra, que tem escolhido o pudor, a vergonha, que tem escolhido a verdade. Aí está Deus dentro de você, com você nesta fornalha deste lar incrédulo, deste trabalho, deste ambiente carregado de palavrões, de olhares maliciosos, de palavras maliciosas. Aí está Deus dentro de você, com você neste veículo, neste coletivo. Aí está Deus com você que tem honrado a palavra de Deus, que tem honrado o nome de Jesus Cristo. Saiba que todas as aflições são simplesmente por um pouco de tempo, porque as aflições do tempo presente não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelada. É melhor sofrer por um pouco de tempo e ter gozo, felicidade eterna, do que ser livre, fazer o que bem entende, vestir-se como bem entende, andar e pensar e olhar como bem entende, sem freio algum, sem disciplina alguma, e depois estar no inferno separado de Deus. Está vendo, José, o que você foi arranjar? Você não quis a mulher de Potifar e foi parar no calabouço. Você quis ser melhor do que os outros homens? Você quis ser diferente? Oh, mas um dia José se levantaria. Um dia José estaria lá em cima e todo joelho teria que se dobrar perante José. Está vendo? Curou os outros, desfez das nossas denominações, pregou contra os nossos mestres, contra os nossos rabinos, ele na cruz derrotado, ele agora, veja quem vem salvá-lo, desce da cruz e nós creremos em ti. Vamos, Jesus, vamos, Rei dos Judeus, entre aspas, desça da cruz. Mas lá estava uma mãe, Maria, naturalmente chorando. A lógica, a razão diria: onde está a profecia do anjo que lhe apareceu, Maria? Onde está? Ele não disse que seu filho se assentaria no trono de Davi? A razão poderia dizer para Maria, com um argumento muito forte: aquele anjo foi um mentiroso. Olha o trono de seu filho, derrotado na cruz, cravado no madeiro entre salteadores, cuspido, esbofeteado, sangrando. Está vendo?
Irmãos, entrem no espírito desta mensagem nesse instante. Vocês que estão enfrentando dificuldades, lutas, está vendo onde está? Por que você foi procurar esta mensagem? Foi aceitar essa mensagem? Você podia estar livre destes sofrimentos? Maria não podia de maneira alguma aceitar a análise da razão naquele instante. Ela não aceitou, por isso ela estava no Pentecostes. E aquele que um dia esteve dentro de seu ventre, agora voltava para estar nela para todo sempre. Jesus em forma de Espírito, o Espírito Santo estaria naqueles que honrassem o seu nome, honrassem a sua palavra. Essa é a promessa dele próprio, o Consolador. É ele próprio nos guiando em toda a verdade. E a verdade tem preço. O evangelho verdadeiro tem preço para ser vivido. Um evangelho roto, um evangelho fácil, um evangelho anátema, não causa angústia, não causa sofrimento, não causa perda de amigos, não causa nada que contraria a nossa carne. Mas o evangelho verdadeiro nos causa dificuldades, nos faz chorar muitas vezes, nos faz assentar muitas vezes à margem do caminho, cansados, sozinhos, desolados. Mas ele tem uma promessa em todas as Escrituras de cuidar de ti. Você que tem preferido este caminho estreito, o caminho da ordem da igreja, o caminho do nome de Jesus Cristo, o caminho do arrebatamento, da glória eterna, você tem que ouvir pelo Espírito Santo este consolo no seu coração, a sua voz. Isto é Ele cuidando de ti, lhe dando a palavra, o alimento espiritual em seu devido tempo, como Ele cuidou de Elias, enviando pão e carne para ele, junto daquele riacho, como Ele cuidou de José, como Ele cuidou de Maria, como Ele cuidou de Pedro, de João na ilha de Pátimos, como Ele cuidou depois daqueles filhos de Israel, lá no deserto, contrariando a análise natural de Faraó. Ele cuidará de ti, Ele está cuidando de ti, nesse instante, através desta mensagem. Em nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém.